E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, tá bom? De ciência sobre a estrutura da Terra. Como o nosso planeta ele é formado. Nosso planeta, ele parece uma cebola. Ele tem várias camadas, tá bom? Temos camadas. Nosso planeta, antigamente, era uma bola de fogo que foi se esfriando, sendo que o interior do nosso planeta ainda é muito quente, é extremamente quente. Então vamos falar um pouquinho como ele é formado e sua composição. A estrutura da Terra, ela tem inicialmente a crosta terrestre, que é uma camada formada de vários elementos, seja silício, né? Silício é terra, tá bom? O material da Terra. Alumínio, alguns metais, alumínio, ferro, magnésio, tá bom? Entre outros, tá bom? E a gente tem essa crosta, no interior dela a gente tem uma parte líquida chamada de manto. Esse manto ainda é dividido em dois tipos, o superior e o inferior. O que diferencia é a temperatura, tá ok? E também a espessura. Então, eles apresentam temperatura. Quanto mais interior, maior será a temperatura. Então, esse manto, a composição básica dele é silício, também, mesma composição de areia, né? Magnésio e ferro, sendo que todos esses elementos estão na forma líquida, muito quente, extremamente quente, tá? Em torno de uma temperatura de 3.000 graus, tá ok? 2.900, 3.000 graus Celsius. Então, nós depois desse manto, nós temos um núcleo, dividido em dois ainda, núcleo externo e o núcleo interno. Esse núcleo externo, ambos são formados por níquel e ferro, né? Sendo que esse núcleo externo ele é líquido, então são metais que estão em alta temperatura, de forma líquida, liquefeita, e nós temos o núcleo interno, que é sólido, tá ok? Que é formado também por níquel e ferro. A temperatura aqui varia entre 5 a 6 mil graus Celsius. Então é uma temperatura extremamente alta, parecido com a temperatura do Sol, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho de Pangeia e da teoria da deriva continental. Quando a gente olha aqui para a América do Sul e a parte da África, aqui ó, na costa da África, a gente repara que é praticamente uma peça de encaixe, como se fosse um quebra-cabeça. Então se cria essa teoria de que os continentes antigamente eram só uma única peça que se quebrou e ele está se separando. Tenta entender um pouquinho do leite, quando você esquenta o leite, aí você deixa esfriando, na superfície se cria uma nata, essa nata pode se quebrar e ela pode ir se separando, é o que está acontecendo com os continentes. No interior ainda está muito quente, tá ok? E ainda acontece uma movimentação ali, como se fosse uma corrente de convecção, tá ok? O líquido ele começa a se movimentar de uma forma circular, subindo e descendo. É o que também está acontecendo com o magma, tá bom? Que nada mais é do que rocha derretida. E a nossa crosta, ela esfriou, mas ela está em cima dessa parte líquida do magma. E esse magma ele está em constante movimento, fazendo com que também os continentes se movimentem, tá bom? Em cima de placas que nós vamos falar, que são as placas tectônicas. Então, se você reparar aqui, isso já foi um encaixe. E se você pegar algumas espécies que temos aqui, né, algumas espécies vegetais, vamos encontrar também espécies tanto animais como vegetais muito parecidas ao longo dessa costa aqui, em comparação a essa costa aqui da América do Sul e da costa da África. Então, há milhões de anos, existia apenas um só continente. Toda a parte da Terra era uma só, chamado de Pangeia. Com o movimento do magma, começou a se soltar placas desse magma, formando placas tectônicas, fazendo com que os continentes se separassem. Foi o que aconteceu. Da Pangeia se deu origem à Laurásia, que é parte da Ásia, mas a Europa e parte também da América do Norte.
e a Gondwana, que temos aqui o continente africano, parte da América do Sul, temos aqui a Oceania, né, e a Antártida também. Tá ok, pessoal? Então toda essa região aqui, essa parte aqui é chamada de Gondwana e toda essa região é Laurásia. Então nós agora temos dois grandes continentes, tá ok? Que foram se separando e isso é em torno de 20 milhões de anos atrás. Então, com o tempo, né, temos aqui nessa deriva, né, a Pangeia foi se separando, dando origem a esses dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana, e com o tempo foi gerando os continentes atuais, que é o que temos a configuração atual, né, dividida em vários continentes. Tá ok, pessoal? Então tá aqui atualmente como está localizada essas placas. Temos aqui a América do Sul, nessa placa aqui, ó, na placa sul-americana. Temos aqui essa placa, né, placa de Nazca, é onde está muitas regiões aqui. De vez em quando aparece um terremoto no México, um terremoto no Chile. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá ok? E aqui nós temos aqui essa placa aqui, ó, a placa indo-australiana. Olha para esse encontro de placa e você vai entender que às vezes essa placa ela se encontra, às vezes ela se separa ou às vezes ela se movimenta de forma transversal, tá ok? Então é isso que vai dar origem a terremotos, a vulcões, a tsunamis, dependendo do encontro ou da separação dessas placas, que são as placas tectônicas que estão em constante movimento. Então, se você tem aqui um encontro de duas placas, a gente vai ter um movimento de convergência. As placas, uma vai descer e outra vai subir, e ela vai de encontro ao magma. Isso pode criar, seja terremotos, ou criar uma cadeia de uma cordilheira ou vulcões. Tá ok? Quando essa placa ela passa de forma transversal, né, temos aí um processo de transformação. Tá ok? E temos aqui a divergência da placa, quando elas se separam. Beleza? Então, olhando para essa imagem, nós vamos entender como se formou essa cordilheira do Himalaia, que foi o encontro de duas placas. A placa eurasiana se chocando com a placa indiana, né? Houve uma convergência de placas e dando origem à cordilheira do Himalaia, né? Que temos aí o Monte do Everest, a maior montanha do mundo. Tá ok? Tá aqui então essas placas se chocando, dando origem a essa cordilheira. Tá ok? E é assim que se explica a formação de vulcões, a formação de cordilheiras, a formação também de terremotos ou até de tsunamis, que também é consequência desses terremotos. Tá ok, pessoal? Então a gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.